A paz do Senhor, meus queridos, olá. Do meu lado está aqui o pastor Bonfim Saraiva. Ele é escritor, comentarista da EBD, teólogo muito experiente, que tem um projeto, idealizador do projeto Universo Gospel. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, pastor Eliezer. Tudo bem? Fala um pouquinho bem. sobre esse projeto Universo Gospel. Bom, o projeto Universo Gospel, ele é uma semente que está sendo lançada em uma terra fértil para um esclarecimento a respeito das lições bíblicas dominical. E não tem melhor explicador, pode-se dizer, do que o próprio escritor que faz também as suas lições de EBD. E eu sinto-me feliz por Deus ter me dado essa linda inspiração ao meu coração, entendermos que o porquê o universo. O universo, nós temos um universo de interpretações bíblicas, explosões exegéticas, de inúmeras doutrinas, e assim, o povo fica cambaleando a respeito do conhecimento bíblico. E o projeto Universo Gospel, eu posso dizer, resumindo em uma frase, o projeto Universo Gospel é o ecocardiograma no coração da Bíblia. Então a gente vamos expandir muita coisa, tem muito documentário a ser explicado, muitos assuntos bíblicos a serem pautados dentro da realidade contemporânea. Vivenciamos essa contemporaneidade de interpretações múltiplas. E sabemos, pastor Eliezer, que a mídia, as informações da mídia, elas são muito líquidas, são muito rápidas. Alunos que têm mais perspicácia e noção das aulas de EBD do que o próprio professor. E deixa muitos professores também endoidados com algumas lições. E o projeto Universo Gospel, eu como aluno de escola bíblica dominical, tenho aqui em memória, pastor Eliezer, a minha inscrição da escola bíblica dominical, 27 de julho de 1984. Foi a minha primeira inscrição de escola bíblica dominical. E de lá para cá, sempre fui aluno, estou sendo aluno e serei eterno aluno da EBD. Fala um pouquinho sobre o objetivo principal desse projeto. O nosso objetivo, pastor Eliezer e queridos telespectadores que nos acompanham nesse canal Universo Gospel, é a maturidade, é o crescimento da espiritualidade em evolução com o conhecimento da palavra. Nós não podemos crescer o nosso sentido espiritual e deixar aleijado o nosso conhecimento bíblico. E é essa a nossa, posso dizer, assistência, a nossa UTI de interpretações bíblicas. Você acha que existe uma deficiência em algumas denominações em relação ao aprendizado, ao conhecimento bíblico? Então, hoje estão investindo mais numa questão, mais na teoria da prosperidade do que entrar no aprofundamento bíblico? Sim, sim. E o que eu quero dizer é que o público, o pentecostalismo brasileiro, ele é muito emotivo. E as emoções pentecostais divorciam-nos da realidade bíblica. A gente citamos exemplos aí de muitos, pastores até, que infelizmente, por serem empolgados no sentido emotivo da palavra, extrapolam a originalidade do conteúdo. E isso tem sido um verdadeiro aborto. A igreja evangélica brasileira, pentecostal, neopentecostais, inclusive, eles estão abortando o conteúdo bíblico. Isso, de certa forma, tem trago um certo legalismo para dentro das igrejas? Sim, com certeza, porque o legalismo, ele é o quê? Ele é a ortodoxia ferina, a ortodoxia doentio, a ortodoxia aonde somos encaixados dentro de uma caixa religiosa e escravos dentro dessa dependência. É bom citar, pastor, é que estamos vivenciando um narcotismo que vicia. Muitos são viciados naquele sentido narcótico da Bíblia, que é quando ela é interpretada num extrapolamento ou
no sentido abortivo da palavra e foge das regras. Eu não estou querendo convidá-los, a vocês, queridos telespectadores, estudantes bíblicos, acadêmicos bíblicos, eu não estou convidando-os a você interpretar a Bíblia no pé da letra, não. Não somos judaizantes. Apesar de que as igrejas neopentecostais hoje estão trazendo rituais judaicos dentro, de cima do púlpito da igreja. Isso é desnecessário, né, pastor? Do seu ponto de vista. A Bíblia fala em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, são aqueles que se dizem judeus e não são, e a Bíblia ela chega até ferir, mas sim são da igreja de Satanás, sinagoga de Satanás. Trazem o judaísmo para o púlpito, judaísmo para consagrações de obreiros, judaísmo para costumes. Então não somos isso, não temos esse narcótico de irmos para uma ortodoxia que nos vicia. Não, nós temos a graça. Então a graça nos supera todo esse ritual. E isso tudo, meus queridos, é a falta do conhecimento da palavra. A graça ela está se tornando nanica, no sentido de hoje. E a ortodoxia ferina, a lei, ela está se tornando gigante. E a igreja do Senhor, ela está se tornando presa, escrava. E aí eu volto à era apostólica, quando Paulo e Pedro, ambos discordavam no sentido do que era graça. E o que é graça? O que é graça? A graça, ela é graça. A graça, ela é o quê? Uma libertação, é o conhecimento da palavra que nos dá saúde e não poluição espiritual para os nossos. Você acha que isso trago um crescimento de vertentes que podem confundir a mente dos leitores? Sim, sim. Há um embaraço muito louco, um doentio, há um desencontro do cristão com o próprio cristianismo. Há um desencontro da verdade com a própria verdade. Há um desencontro da razão com a própria fé. E esse desencontro fica um vazio. Quem sou realmente eu? Qual a minha fé em Cristo? O sentido que eu tenho de interpretar a palavra, porque o paradigma se forma nesse sentido. Vivenciamos esses paradigmas. O paradigma é o quê? A sua razão versus a razão da originalidade da palavra. E quando ficamos no paradigma, poxa, tudo que eu acreditei a vida inteira tornou-se uma mera fantasia. Tudo que eu acreditava a vida inteira tornou-se um conto de fada. E quando a revelação da verdade ela me chega ao encontro, eu sou chocado. Eu sou estarrecido, eu fico decepcionado com aquilo que eu acreditava e que outrora era paradigmas para mim. E aí vem o vulcão, a erupção, o universo gospel, ela aparece não como uma verdade, não. O universo gospel, ela surge não como um dedo, um indicador que aponta, não, aqui é a explanação do conteúdo original bíblico, não. O universo gospel, ele surge esse projeto como porta-voz daqueles que buscam as verdades originais da Bíblia. Então esse é o alvo principal. Sim. Atingir todas as faixas etárias para que possam começar a desfrutar de uma parte litúrgica e seguindo os rudimentos da palavra. Sim. É a chave da interpretação, a chave de toda a hermenêutica bíblica, né? Ela surge primeiro na simplicidade de me despir daquilo que eu acreditava ser original, para me despir daquilo que eu acreditava ser verdadeiro e, no entanto, me deparando diante do clarão da razão, do clarão da verdade, do clarão da interpretação bíblica, está disposto com simplicidade a obedecer, a esmiuçar, a entender o sentido do que realmente é a Bíblia. E aí nós temos que entender que entender Bíblia não é um status. Entender Bíblia não é um superego. Entender Bíblia é simplesmente você aplicar e estar à disposição de compreender no seu coração, com toda a simplicidade. Pastor, fala um pouquinho da acessibilidade das pessoas desse projeto. Como é que vai funcionar? Como é que as pessoas podem participar? Qual vai ser o cronograma? Tem um cronograma para esse projeto? Sim, nós pretendemos semanalmente
lançarmos alguns assuntos, né? Alguns assuntos que nos dão curiosidades bíblicas para a nossa maturidade espiritual, né? Esse é o princípio básico no momento. E daí por diante a gente vamos alavancando outras ferramentas de utilidade bíblica para a nossa elevação espiritual, né? Estudos bíblicos, vamos ter alguns estudos bíblicos concernentes às lições que serão lançadas. Teremos também alguns simpósios, alguns assuntos bíblicos que podemos ter a ponderação de algumas bibliografias ou biografias bíblicas de textos originais. Enfim, é um canal para aquele que gosta de estudar a palavra. Quero apresentar para vocês também essa revista, é um material aqui que foi comentado pelo pastor Bonfim, com o tema, a complexidade da vida cristã. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor fez, esse material, essa revista da EBD. A complexidade da vida cristã eu posso resumir, é a minha vida, a sua vida, a nossa vida íntima com Jesus. Complexidade da vida cristã são os primeiros passos, discipulação, maturidade, a vida cristã no dia a dia, concernente temas bíblicos das quais devo eu aproveitá-las para a minha vida, edificação, caráter espiritual, crescimento espiritual, e são assuntos de complexidade. O tema já diz, complexo. Aquilo que é equívoco, aquilo que é paradigma, aquilo que eu tenho que ter, eu tenho que aprender, eu tenho que saber para aplicar no meu dia a dia. Falar um pouco da parte técnica, é gostoso preparar, fazer uma lição dessa, escrever, comentar uma revista dessa. É maravilhoso você pegar assim e falar, meu Deus, o Senhor me deu graça de eu preparar uma lição bíblica. Eu sinto-me assim uma ferramenta pequenina nas mãos do nosso grandioso, todo-poderoso Deus, né? É maravilhoso, pastor Eliezer, a gente sermos a tinta que a caneta escreve, né? É maravilhoso sermos o papel que recebe a escrita do poeta. É maravilhoso sermos uma pequena estrela que brilha nesse universo tão maravilhoso feito por nosso Deus. Então eu me sinto muito feliz. Inclusive eu, além dessa revista, tenho uma revista também que vai ser apresentada, está nos banners, nas nossas figurações dos 10 Mandamentos, que também é uma revista muito maravilhosa, certo? E essa revista é muito inspiradora também, nos leva então, já vem novidade por aí. Tem novidades por aí, né? E eu tenho uma revista, pastor Eliezer, que está me incomodando no meu coração. Eu creio que essa será, em nível território nacional, uma revista que está explodindo na minha alma. Eu já estou ouvindo a revista falando na minha alma, né? Eu já estou ouvindo a revista... Já pode falar um pouquinho sobre ela ou vai ficar... Já vou falar. Eu vou lançar, eu sou um comentarista que tem a nossa editora Universo Gospel, e eu estou aqui, está em confecção, em tecelagem, em bastidores, ainda em trabalho. Eu quero lançar uma revista, pastor, que vai ser bombástica, explosão, e que leva a curiosidade de muita gente. E é um tema um pouco assim, estarrecedor, mas é a realidade dos dias atuais, né? Eu quero levar ao conhecimento essa revista. Essa revista ela está engavetada, mas eu já estou começando a mexer nela, nos pergaminhos dela, sobre tema do que tem muito escandalizado, que tem muito chamado a atenção dos cristãos. E eu quero levar isso em uma lição, para que a igreja do Senhor ela venha estar equipada com o arsenal divino. E o tema da revista é: por que o cristão se suicida? O que leva o cristão a cometer suicídio? É um assunto bem necessário, né? Eu vou levar essa revista. É um assunto que eu acho que é necessário, até porque há pouco tempo, né, só durante esse ano de 2018, houve alguns suicídios aí de pastores, né? Sim. Tiraram a própria vida. Eu acho que é muito importante esse assunto, viu? Eu vou levar essa revista, estou em trabalho, um trabalho muito melindroso, como cirúrgico, né? A gente temos que estar bem numa situação, primeiramente, a par da realidade, a realidade individual de cada cidadão, de cada cristão, a realidade espiritual de cada um, e essa vivência horrível, essa convivência entristecedora tem levado a igreja do Senhor a ficar em silêncio, que leva o cristão a cometer suicídio.
Quais as ferramentas? Muito bem, vamos deixar esse assunto para depois o senhor falar na íntegra, né? Que está muito, muito curioso. Mas então aguardem que ele estará preparando semanalmente um assunto que seja de interesse para o crescimento espiritual. Deixa aqui suas considerações finais para esse momento. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, que está me dando essa honra, esse privilégio, de permitir estar sendo aqui um instrumento de Deus para a vida dos nossos queridos telespectadores, né, que estão assistindo esse canal. E agradecer ao pastor Eliezer, que está me dando a honra, porque foi uma coisa de jesuicidência no nosso caminho, né? Eu já tinha esse projeto há algum tempo, inclusive nas minhas redes sociais, muitas pessoas perguntavam quando é que iria iniciar o projeto, quando é que o projeto iria, mas o livro de Eclesiastes fala que tudo há um tempo e tudo há um propósito determinado por Deus. Então Deus nos uniu o tempo, né, e o propósito, a finalidade, para que possamos estarmos aqui comungados nessa caminhada. E eu quero agradecer também a você que está nos dando a sua preciosa atenção. Inscreva-se no nosso canal, que será de muita saúde espiritual para a tua comunhão em Cristo. Muito obrigado, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.